Vocês pudessem abrir a palavra de Deus na lei de Deus. Êxodo capítulo 20, vamos abrir a palavra de Deus na lei do Senhor. E vamos buscar do Senhor entendimento para compreendermos a sua palavra. Êxodo capítulo 20. Eu gostaria de concentrar a nossa atenção nessa noite na primeira tábua da lei. Ela trata sobre a relação de Deus com o ser humano. E eu gostaria que nós pudéssemos rever esses 4 primeiros mandamentos e analisar a nossa vida. Hoje pela manhã já ouvimos uma palavra de Deus muito rica, de instrução, de exortação ao nosso coração, e essa noite eu queria trazer essa palavra que trata da lei, de Deus e da nossa relação com o Senhor. Eu vou ler toda a entrega da lei por Moisés, desde o verso 1 ao verso 17, mas nós vamos concentrar nossa atenção até o verso 8, que trata da primeira tábua da lei. Diz assim a palavra de Deus: Então Deus falou todas estas palavras: Eu sou o Senhor, o seu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembre-se do dia de sábado para o santificar. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro, porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honre o seu pai e a sua mãe, para que você tenha longa vida na terra que o Senhor, seu Deus, te dá. Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho contra o seu próximo, não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Vamos orar ao Senhor, buscar a sua face, nesse momento agora, pedir a sua assistência para compreendermos a sua palavra. Deus bendito, Pai de misericórdia e amor, nós agradecemos, Pai, porque estamos diante de Ti, na Tua presença, atendendo ao Teu chamado, ao Teu convite, de podermos gozar um pouco aqui, o que vamos experimentar na eternidade nos céus. Faz com que a doce voz do Teu Espírito chegue aos nossos corações, Senhor. Abra o nosso entendimento, nos assista com graça e misericórdia, para compreendermos
a Tua palavra, para ouvirmos a Tua voz. Fala conosco, Senhor Deus. Instrui e consagra o Teu povo a viver uma vida que agrade ao Senhor. Recebe, pois, a nossa adoração e o nosso culto. Se alegre, se agrade dele e fale ao nosso coração. Manifeste a Tua glória em nossa vida e em nosso meio nessa noite. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor Deus. Amém. Amados, a primeira tábua da lei é o padrão de nossa relação com Deus. A lei moral de Deus é a manifestação do seu ser. É Deus se revelando ao ser humano, a mim e a você. A revelação de seu caráter santo, de sua vontade para o ser humano criado à imagem e semelhança dele. A lei de Deus resume, sintetiza toda a Torá, todos os 10 mandamentos. Ela cobre toda a extensão da vida humana e cada mandamento se aplica a várias áreas da vida humana. A lei de Deus, ela é absoluta. A lei moral de Deus, resumida aqui no Decálogo, ela é absoluta. Foi Jesus quem falou em Mateus capítulo 24, verso 35, que passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Ela é absoluta, ela é para sempre. Ela nunca muda. Ele também falou isso em Mateus capítulo 5, versos 17 e 18. Nem um i ou um tio da minha palavra jamais passará, até que tudo se cumpra. Ela é a regra para se obter uma vida feliz e uma vida bem-sucedida. O Salmo de número 1 abre o livro dos Salmos com essa declaração, chamando o homem a andar na lei do Senhor e dando ao homem o caminho da felicidade. Diz lá os 3 primeiros versos do Salmo 1, que feliz, que bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, que não se assenta à roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. Essa pessoa será como uma árvore plantada junto a correntes de águas. No devido tempo dará o seu fruto, sua folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. É isso que diz o texto, que a lei de Deus, aquela pessoa que anda na lei do Senhor, que medita na sua lei dia e noite, que procura entendê-la e vivê-la, essa pessoa será bem-sucedida em tudo o que ele fizer na vida. Por isso, é um bem-aventurado, é uma pessoa feliz, é uma pessoa plena de satisfação. Deus nos deu a sua lei porque Ele nos ama e não quer que nós estraguemos nossas vidas. Por ela, Ele nos mostra como alcançar a felicidade. Josué capítulo 1, verso 8, o Senhor diz a Josué: medite na lei dia e noite, e tenha cuidado de fazer tudo segundo nela está escrito. Então você fará prosperar o seu caminho e será bem-sucedido em tudo que fizer na vida. Então Deus nos entregou a sua lei com esse objetivo, com esse propósito, de nos mostrar o caminho da felicidade, o caminho de sermos bem-sucedidos, satisfeitos, plenos de felicidade e de realização. É na observância, na meditação dela, que nós vamos encontrar tudo isso para a nossa vida. Mas, além disso, Tiago a chama de lei da liberdade. No capítulo 1, verso 25. É pela observação de seus preceitos que o homem é liberto da escravidão do pecado. Foi o próprio Senhor Jesus quem nos disse: conheceríamos a verdade e a verdade nos libertaria. Libertaria da ignorância,
da escravidão do pecado. Ele orou ao Pai para que fôssemos santificados na verdade e afirmou: a tua palavra é a verdade. Por fim, é pela observação e obediência à lei de Deus que podemos demonstrar que nós o amamos. Jesus disse que aquele que tem os meus mandamentos e os observa e os guarda, esse é o que me ama. Então, é pela obediência, é pela nossa atitude em relação à lei de Deus que nós podemos demonstrar a Deus o nosso amor. Não é por palavras, mas é por atitudes, por decisões em relação à lei de Deus que nos foi manifesta. Deus nos chamou para ter uma aliança com Ele. Nós lemos isso em toda a liturgia hoje, no livro de Deuteronômio, no capítulo 10 e 11. E Deus colocou a lei como cláusula dessa aliança que Ele fez conosco, o seu povo. Deus então nos chama a uma aliança. E temos na lei as cláusulas, as regras dessa aliança do homem com Deus. Ela estabelece a nossa relação com Deus. Quando Moisés entregou a lei ao povo de Israel, essa entrega foi precedida por uma introdução, que a gente leu aqui. E nessa introdução é considerado o porquê. Moisés está razoando com o povo, porquê de se obedecer à lei que estava sendo entregue ao povo. E ele coloca 3 coisas aqui, como razão pela qual nós devemos considerar e obedecer a lei que estava sendo entregue. Primeiro, Moisés destaca que devemos observar a lei por causa de quem nos convida a ter com ele uma aliança. Ele começa assim, Deus dizendo a Moisés: diga isso ao povo, eu sou o Senhor. Lá no hebraico, literalmente, usando aquele nome de Deus exclusivo. Ele é Yahweh, ou Yahvé, ou Javé, ou Jeová, dependendo da tradução do nosso português. Tem tantos nomes porque é um nome que não é fácil de ser expresso. Ele é o Yahweh, o Deus soberano, o Senhor do universo, o único, o eterno, o todo-poderoso, o autoexistente, o Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis. É isso que esse nome de Deus representa, significa. E é por causa de quem Ele é, o Criador, o Deus todo-poderoso, o eterno, o autoexistente, que o povo deveria observar e obedecer à lei de Deus. Mas em segundo, destaca-se que devemos observar a lei de Deus por causa do que Ele se tornou para nós. Esse Deus todo-poderoso, Criador do universo, se tornou o teu Deus. Eu sou o Senhor, o teu Deus. O soberano Deus do universo é o meu Deus. Era o Deus do povo de Israel, é o Deus daquele que nele crê, o Deus da aliança, o Deus fiel. O meu Redentor, o meu provedor, Ele me deu a sua salvação e requer de mim obediência. Ele quer que eu confie nele, porque Ele me chamou para ter uma relação íntima, próxima com Ele. Nós lemos em Deuteronômio, de todos os povos da terra, Deus escolheu a Israel. E nós somos a descendência de Israel, a descendência santa de Israel. Em terceiro lugar, devemos observar a lei por aquilo que Ele fez por nós. E Ele diz: eu te tirei da terra do Egito, da casa da escravidão. Eu sou o Senhor teu Deus. Eu te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. O povo de Israel havia sido liberto da escravidão do Egito. Mas isso também era figura da nossa libertação, pois fomos resgatados das trevas, da condenação e do pecado. Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 1, no versículo 13, diz que Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor.
nós fomos libertos da escravidão, como foi orado aqui na confissão. Deus nos resgatou da morte. Ele nos deu a liberdade da escravidão do pecado. E tudo isso que aconteceu prefiguradamente com o povo de Israel no Egito, se aplica a nós, é exemplo para a gente, é figurado para a gente. Deus, o Todo-Poderoso, o Eterno, é o nosso Deus. E Ele nos libertou da condenação, da escravidão e nos trouxe a vida. Por causa dessas três coisas, de quem Ele é, do que Ele se tornou e daquilo que Ele fez por nós, nós somos chamados a observar, a obedecer à lei de Deus. Vejamos o que Ele nos tem a dizer através do texto de Êxodo capítulo 20, versos de 1 a 8. Estou me concentrando de versos de 1 a 8 porque eu não vou conseguir expor todas as 4 cláusulas da primeira tábua da lei, mas a gente vai caminhar pelo menos nas 3 primeiras, e numa outra oportunidade a gente trabalha a 4ª cláusula, pela complexidade que ela se tornou nos nossos dias. Mas na primeira tábua da lei, o Senhor estabelece o padrão de nosso relacionamento com Ele. Ali nós encontramos todas as orientações de como Deus quer que convivamos com Ele e prestemos a Ele um culto que Ele é devido. A primeira cláusula da lei nos diz em Êxodo capítulo 20, verso 3, não terás outros deuses diante de mim. Eu queria que todos nós repetíssemos isso. Primeira cláusula da aliança que Deus estabelece conosco. Nos diz, todos, não terás outros deuses diante de mim. O que significa essa cláusula? Este primeiro mandamento responde a uma pergunta, e a pergunta é essa: quem é que deve ser adorado? O pastor Lutero, nessa manhã, nos trouxe uma exposição da palavra de Deus muito rica e muito elucidativa e explicativa em relação a isso. Mas o primeiro mandamento chama a nossa atenção para isso. Quem é que deve ser adorado? E a resposta a essa indagação é Deus somente. Jesus, em Mateus capítulo 4, versículo 10, respondendo à tentação do diabo, que fez para ele uma proposta indecente, de que ele não precisava passar pelo sofrimento e pela cruz, para receber o louvor e a adoração, Satanás chega para Jesus e diz: olha, você não precisa passar pela cruz, olha os reinos e a glória desse mundo, eu te darei tudo isso, se prostrado você me adorar. Ou seja, eu estou te fazendo uma proposta melhor do que o Pai fez. O Pai vai te dar toda a honra e glória, todo domínio e poder, mas você tem que passar pelo sofrimento e pela cruz. Você tem que sofrer a punição e o castigo de todo o peso do pecado do mundo. Eu te proponho a mesma coisa, sem você ter que passar por isso. Eu te proponho a glória e o louvor dos reinos do mundo, se você me adorar. E a resposta de Jesus foi citar a lei. Deuteronômio capítulo 6, versículo 13. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Não terás outros deuses diante de mim. O primeiro mandamento. E essa vai ser a tentativa do diabo em toda a nossa existência. Propor para a gente um caminho melhor, um caminho de não sofrimento. Mas claro, tudo isso é blefe, tudo isso é balela. Ele não tem um caminho melhor do que Deus. Deus nos deu a lei para a nossa felicidade. Foi exatamente quando o homem ouviu a voz da serpente que o sofrimento, a condenação e todo o mal veio à humanidade. Não terás outros deuses diante de mim. Significa dizer que não devemos ter nenhum outro Deus diante de nós. Mas isso nos leva a uma outra pergunta, uma outra indagação. O que é um Deus?
para que nós possamos entender o mandamento e obedecê-lo. Um teólogo chamado Henry Memphis, tratando sobre a lei moral, diz que um Deus é tudo o que se tem em estima, em amor, em temor, em serviço, em deleite, tudo ou qualquer coisa que se depende mais do que Deus. Ou seja, qualquer coisa que você deposite, qualquer um desses sentimentos, estima, amor, temor, serviço, prazer ou dependência, qualquer um desses sentimentos que você tenha por qualquer outro que não seja Deus, se tornou um Deus diante de você. A questão é, o que está em primeiro lugar em minha vida? A questão é, o que para mim é prioridade? Disse Jesus que não se pode servir a dois senhores. Ou você vai aborrecer um e amar o outro, ou vice-versa. Não podemos servir a Deus ou a outra coisa que tome o lugar de Deus na nossa vida, que seja mais importante do que Deus, que seja prioridade. Veja, o problema é que nós conceitualmente dissemos, não, Deus é a nossa prioridade, mas a questão é você analisar a sua vida prática, as suas decisões, as motivações do seu coração no dia a dia. O que é mais importante para você? O que é prioridade em sua vida? O que toma o seu tempo? O que leva todas as suas energias? Ao que você se dedica na vida? É isso que pode ser um Deus na sua vida, de forma prática e não apenas conceitual. É isso que nós precisamos avaliar para entender o mandamento e para procurar obedecê-lo. Essa é a questão, o que está em primeiro lugar na minha vida? Deixe-me dar um exemplo bíblico. Jesus teve um encontro com um jovem que tinha boas intenções, que era uma pessoa religiosa e que era uma pessoa bem-sucedida na vida. Mas esse jovem o procurou inquieto com relação à sua vida futura, sua vida após a morte. E ele procura Jesus e pergunta a Jesus se havia alguma coisa que ele precisava fazer para ter em seu coração paz em relação ao futuro e à vida eterna. Jesus olhou para ele e disse: você não conhece os mandamentos, a lei de Deus? Observe a lei de Deus. E ele disse: Senhor, eu tenho observado isso desde a minha infância, desde a minha meninice, mas isso não me tem trazido ao coração paz. E como bem colocado aqui pelo pastor Lutero de manhã, não é uma questão de religião. Porque ele era um religioso, mas não tinha paz no seu coração. Nicodemos era um religioso, mas não tinha paz no seu coração, e nem entendimento a respeito da vida eterna. Os maiores opositores de Jesus eram homens da religião, e de uma das religiões mais rigorosas do Novo Testamento, os fariseus. Aliás, foram eles, com a sua justiça, que incentivaram o povo a pedir a morte e a crucificação de Jesus. Ele era uma pessoa sincera, esse jovem. Ele queria saber a respeito do futuro. Ele queria acertar se ele podia fazer alguma coisa para ter paz em seu coração. Tem muitas pessoas que têm as mesmas dúvidas e inquietações na alma, mas não procuram. Ele bateu na porta certa, ele bateu na porta de Jesus. Com sinceridade de coração, há alguma coisa que eu possa fazer para ter essa paz, para aquietar os dilemas da minha alma em relação ao futuro e à vida eterna? Então, ele era bem intencionado, ele era religioso, desde a infância dele frequentava a igreja, observava a lei, mas havia uma coisa no seu coração que lhe impedia de confiar plenamente em Deus. Havia um Deus
que ele dependia, que ele depositava a sua confiança no seu coração, que era os seus recursos. Jesus olha para ele com amor, diz o texto, e diz: eu sei o que te falta, eu sei o que te impede de você gozar essa paz no coração. Você tem colocado os teus recursos, os teus bens, como o alívio da tua alma. Isso é mais importante do que Deus na tua vida. Se livre desse Deus. Distribua os seus bens com os pobres. Quebre isso na sua vida, essa dependência, esse apego, esse amor ao dinheiro. E eu lhe garanto uma coisa: você terá muito mais do que isso no reino dos céus. O texto nos diz que ele saiu dali triste e cabisbaixo, porque era dono de muitas propriedades e bens. E ele não conseguiu abrir mão disso. Isso é um exemplo claro, clássico, do que pode se tornar um Deus na minha vida. Alguma coisa que, se Deus pedir de mim, eu não consigo abrir mão para Ele. Isso se torna um Deus na vida do homem. E aquele jovem não podia gozar a certeza da vida eterna por causa disso. Significa dizer então que o Senhor, o único Deus verdadeiro, deve ter o primeiro lugar em minha vida. Foi isso que Jesus disse quando questionado por alguém, dizendo: Senhor, me explique, me resuma, o que significa então toda a revelação de Deus? Me resuma numa palavra, toda a revelação. E ele disse: o amor a Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Nisso se resume toda a lei e os profetas. Mas vejam as palavras de Jesus: amar o Senhor teu Deus de coração, de alma, de entendimento. Não, é de todo o coração, é de toda a alma, é de todo o entendimento. Ele requer exclusividade, prioridade, dedicação. Amar de todo o coração é diferente de amar de coração. Amar de toda a alma, a intensidade que ele coloca nesse amor que deve ser dirigido a Deus, o meu Criador e o meu Redentor, é amá-lo de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento. E eu quero fazer algumas perguntas que são práticas para a nossa vida aqui. Eu queria fazer uma pergunta a você. Eu costumo fazer essa pergunta: o que nós viemos fazer aqui neste lugar? O que nos traz aqui? O que nos trouxe aqui nessa noite? Estamos aqui diante de quem? Ou por causa de quem? O culto que estamos oferecendo agora tem por motivação Deus ou algum homem, algum pregador, algum profeta? O nosso objetivo é agradar a Deus ou a homens? Ou melhor, viemos aqui com a intenção ou com a expectativa de ouvir a voz de quem? De Deus ou de algum homem? Aprendemos com este primeiro mandamento que Deus, somente Deus, deve ter o primeiro lugar em nossas vidas, em nossos planos, no nosso louvor. Somente Deus deve ter o primeiro lugar no uso do meu corpo, no usufruto de minhas possessões, nos meus talentos e, sobretudo, no culto que lhe ofereço em gratidão e reconhecimento por aquilo que Ele fez, por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele fez, por aquilo que Ele tem feito e fará na minha vida.
É isso que o primeiro mandamento evoca. Essa é a primeira cláusula que estabelece como eu devo me relacionar com Deus, na vida e em culto. A segunda cláusula da aliança se encontra do verso 4 ao verso 6, que nos diz: não farás para ti imagem de escultura, não as adorarás, nem lhes darás culto. O que isso significa? O que essa segunda cláusula, esse segundo mandamento significa? O que ele quer dizer? Esse mandamento responde à pergunta: como ele deve ser adorado? O primeiro mandamento: quem deve ser adorado? O segundo mandamento: como ele deve ser adorado? E a resposta a essa indagação é: ele deve ser adorado em espírito e em verdade, ou pela verdade, que nos foi revelada por ele. Jesus falou que Deus é espírito, quando questionado por aquela mulher samaritana. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Esse mandamento aponta para o fato de que Deus, o Senhor, deve ser cultuado em espírito e por sua verdade revelada, pela revelação natural que aponta que existe um Deus, e pela revelação especial que nos revelou quem esse Deus é e o que ele requer de nós. Significa dizer que não se deve cultuar a Deus através de imagens, qualquer que sejam essas imagens. Se nos céus, se represente alguma coisa dos céus, da terra, do mar, debaixo da terra, não farás para ti imagens de escultura com o propósito, com o fim de adorá-las. Como bem foi exposto hoje pela manhã, o Salmo 115 nos fala de como é tolo e ridículo ao homem querer fazer para si imagens de escultura com o propósito de adorá-las. O Salmo 115, verso 4 a 8, nos diz o seguinte: que os ídolos das nações são prata e ouro, obra de mãos humanas. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, tem mãos e não apalpam, tem pés e não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e todos os que neles confiam. Não devemos adorar a Deus, cultuar a Deus, através de imagens, de ídolos feitos por mãos humanas que não têm em si vida. E só para a gente entender como o homem tem essa necessidade de adorar ao Criador através de algo que ele possa pegar ou ver, né? Certa feita o povo de Israel, murmurando contra Deus, lá no deserto, ao sair do Egito, naquela peregrinação de 40 anos no deserto, Deus derramou a sua ira contra o povo por tanta murmuração e ingratidão, e trouxe uma praga de serpentes que estava dizimando o povo. Milhares de pessoas já haviam morrido. Moisés e Arão clamam a Deus para que Deus tenha misericórdia. Deus manda que Moisés e Arão façam uma serpente de bronze e coloquem no meio do arraial. Todo aquele que fosse picado por uma serpente e olhasse para a serpente de bronze não morreria, porque expressaria a fé que tiveram que Deus foi misericordioso. O tempo passou. As mortes cessaram. Aquela serpente de bronze foi colocada num canto. Tempos depois, estava o povo de Israel colocando a serpente e adorando a serpente como representação de Deus. E então os profetas mandaram destruir a serpente para que o povo não caísse na idolatria. Assim é o nosso coração. A falta,
A ruptura que houve por causa da queda e do pecado levou o homem a ter um vazio na alma e uma necessidade de poder fabricar imagens que representassem a Deus para que ele pudesse adorar e aliviar a sua consciência culpada. Mas Deus diz: não é através de imagens que vocês me adorarão, porque Deus é Espírito. E não há nada que possa representar Deus. Deus é Espírito. E Ele requer que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Alguns estudiosos desse texto diz que adorar a Deus em espírito é adorar a Deus através do Espírito Santo. Se deixar conduzir a Deus pela terceira pessoa da divindade que Ele colocou no coração daqueles que o amam, para que eles possam viver no Espírito, andar em Espírito, adorar a Deus em Espírito, ou através da mediação do Espírito Santo, e o Espírito Santo vai nos conduzir à verdade revelada. Amar a Deus em Espírito e pela verdade revelada, através da palavra de Deus. A verdade aqui não significa a sinceridade do nosso coração, significa a obediência à verdade que foi revelada na palavra de Deus. A lei de Deus é a manifestação de quem Ele é e de como Ele quer que a gente o adore. Então não há outro caminho para que Deus se satisfaça e se alegre com o nosso culto, senão um culto em obediência à sua verdade revelada. Lembram Gênesis capítulo 4, de quando os filhos de Adão e Eva, após um final de semana de trabalho, foram praticar aquilo que eles aprenderam desde criança com os pais. Quando Deus estabeleceu o sétimo dia como dia santificado, que eles iriam parar tudo para poder estar em comunhão com Deus. E fizeram isso. Desde então, os seus filhos aprenderam através de um sacrifício. Porque Deus supriu a necessidade de Adão e Eva quando eles pecaram com peles de um animal que foi morto e sacrificado pela sua culpa. Então, de repente, final de uma semana de trabalho, Caim vai adorar a Deus, Abel, por sua vez, vai adorar a Deus. Caim chega diante de Deus com uma oferta estranha, porque a palavra de Deus diz que Deus rejeita a Caim, pela atitude de Caim, e rejeita a oferta de Caim, ao passo que Deus acolhe e se agrada de Abel e da oferta que Abel ofereceu. E a gente percebe que a diferença entre as ofertas é que uma foi frutos da terra e a outra foi sacrifício de um animal. E que eles sabiam disso, porque eles aprenderam com seus pais a adorar a Deus. Porque isso foi estabelecido desde a queda. Isso é o que nós chamamos da tradição oral. A lei veio depois, estabelecendo como, mas desde Adão e Eva, pós-queda, eles aprenderam e ensinaram os seus filhos a isso. Tanto é verdade que Deus chega para Caim quando ele sai ali chateado. E Deus diz: por que você está irado, Caim? Por que teu semblante está descaído? Se você proceder bem, não é certo que você será aceito? Então a pergunta hermenêutica é: Caim procedeu mal, e Deus está dizendo isso a ele. No que ele procedeu mal? É no conteúdo da sua oferta. Ele ofereceu alguma coisa que Deus não pediu. Sem derramamento de sangue não haverá remissão de pecados. Por mais que ele não entendesse isso, como Abel não entendia isso, o que estava em jogo era a obediência. O escritor de Hebreus nos ensina que sangue de animais não purifica pecado, mas aquilo ali era símbolo, apontava para alguma coisa. E a obediência ao que Deus tinha dito apontava para a fé, para a dependência de Deus. Se Deus falou que é assim que tem que ser feito. E não há outra maneira, pela invenção e pela imaginação humana. E aqui a gente vai para o nosso segundo ponto. Não adorar a Deus através de imagens significa também dizer
que nós não podemos adorar a Deus através da imaginação humana, da criatividade humana. Aí os evangélicos podem pensar duas vezes, porque dizem assim, não, nós não somos idólatras, nós não temos imagem de escultura para adorar nos nossos cultos, mas não significa apenas isso. O que esse mandamento proíbe é que o homem não deve, significa que não se deve cultuar a Deus através da imaginação e da inventividade humana. É isso que Gênesis 4 nos ensina. Só existem dois tipos de religião. A religião de Caim, que é uma religião de uma proposta nova, de uma maneira nova de cultuar a Deus, ou a religião de Abel, que é a religião da obediência. Se Deus falou que é através de sacrifício, é através de sacrifício que nós vamos adorá-lo. E nós não vamos inventar nada. Nós não vamos colocar nada no lugar. Este mandamento aponta para o fato de que Deus manifestou em sua palavra, que é a verdade, a maneira pela qual Ele quer ser adorado. Não há o que acrescentar, não há o que inventar, não há o que incrementar ao culto. É só obedecer e seguir o que Deus revelou em sua palavra. Igreja nenhuma, pastor nenhum, ninguém tem autoridade para estar inventando coisas e colocando no culto para atrair a atenção das pessoas. É fogo estranho diante de Deus. Desagrada a Deus, ofende a Deus. Em outras palavras, é o homem dizer que Deus, eu tenho uma maneira melhor de te cultuar. É o que Caim fez. Por que matar um animal inocente? Eu tenho uma maneira melhor, Deus, mais agradável, sem derramamento de sangue, sem sacrifício, sem morte. E o segundo mandamento chama a nossa atenção para isso. E aqui cabe a pergunta: como está o culto que nós oferecemos a Deus? Qual tem sido a motivação e a centralidade de nossos cultos? É a necessidade das pessoas? Vamos preparar um culto pensando no homem. Um culto que seja agradável e aprazível às pessoas que chegam aqui, para que elas permaneçam aqui. É isso a motivação dos nossos cultos? É a centralidade nas necessidades humanas ou no ser de Deus, sua glória, sua graça, sua obra redentora, como revelada em sua palavra? Em suma, em quem temos centrado o culto que oferecemos a Deus? É no homem? No pregador, que chama a atenção das pessoas? No líder? Nos cantores gospel? Nos visitantes não crentes? Ou é em Deus? Concluímos então que devemos cultuar a Deus baseado em sua vontade revelada na palavra, não através de imagens ou em nossa criatividade ou imaginação. Essa é a segunda cláusula. Como devemos adorar a Deus? A quem devemos adorar? Como devemos adorar? E a terceira cláusula que eu vou tratar com vocês nessa noite é: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, pois o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Êxodo capítulo 20, versículo 7. O que isso significa? Este mandamento responde à pergunta: qual deve ser a nossa atitude para com Deus em culto? A resposta a essa indagação é: devemos ter uma atitude de reverência e de santo temor diante de Deus. Deus revela seu descontentamento com o povo de Israel ao dizer: esse povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. E aí nós precisamos sondar o nosso coração, a nossa atitude em relação a como nos aproximamos de Deus.
O escritor sagrado nos adverte: quando a Deus fizeres um voto, não tardes em cumpri-lo, porque Deus não se agrada de tolos. Eclesiastes, capítulo 5, versículo 4. Nós fazemos votos a Deus quando nós professamos a nossa fé. Nós nos comprometemos a dedicar a nossa vida ao Senhor, os nossos dons, os nossos talentos, os nossos bens. Nós nos comprometemos a obedecer a instrução dada pela palavra de Deus e das autoridades, até que essas se mantenham fiéis à Escritura. Nós prometemos ser assíduos no serviço de culto e adoração a Deus. Como e qual tem sido a nossa atitude? A atitude com que nos aproximamos de Deus importa para Deus. Devemos saber diante de quem nós estamos aqui em culto. E isso é sempre um perigo espiritual, porque nós corremos o risco de nos acostumarmos com a vida religiosa e temos uma atitude mecânica nas coisas de Deus. E todas as vezes que nós nos achegamos ou nos dirigimos à igreja, precisamos pensar: por que eu estou indo lá e diante de quem eu vou estar? Eu preciso pensar isso na minha vida para que eu não quebre o terceiro mandamento, para que a atitude do meu coração não seja outra que não uma santa reverência e temor, porque eu sei que estou diante de Deus, que Ele me convidou a estar na sua presença e que Ele está aqui nesse lugar. Ter consciência disso ao cultuarmos a Deus. Devemos nos preparar para estar diante dEle, preparar o nosso coração, o nosso espírito para nos achegarmos na presença do Senhor do Universo, do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, do Deus Santo. Devemos preparar a nossa família, os nossos filhos, preparar seus corações para se achegarem a Deus em culto. Não é só trazê-los à igreja, mas é ensiná-los, é instruí-los a adorar a Deus. É inculcar no coração dos meus filhos: filhos, a gente está indo para a igreja para cultuar a Deus. Deus nos convidou a estar em sua presença. Por isso, presta atenção. Por isso, quando o seu coraçãozinho se desviar, volta a atenção a Deus. Pais, insistam nisso no coração dos seus filhos. Quando ele estiver disperso aqui, chega junto, chama a atenção dele: olha, filho, a gente está diante de Deus. Eles aprendem com o tempo, mas vocês precisam insistir nisso, na instrução, no inculcar no coração deles essa consciência. Agora, para que vocês façam isso, vocês precisam inculcar nos seus próprios corações. Nós precisamos sempre nos lembrar de diante de quem nós estamos, da atitude que Deus espera do nosso coração ao estar aqui em culto diante dEle. Porque às vezes, sabe, gente, você está aqui em culto, mas você está de olho no celular. Você está interessado no resultado do jogo. Você está olhando o resultado da corrida de Fórmula 1 de manhã, domingo. Ou até mesmo você está batendo papo numa rede social. Cuidado. O mandamento diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque Deus não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. É cláusula da aliança. Deus espera da gente uma atitude de santa reverência e temor diante dEle.
É preciso colocar a vida em ordem para se chegar diante de Deus. Orar a Deus à semelhança do salmista Davi, no Salmo 139, verso 23 e 24, onde ele diz: Senhor, sonda-me, conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim, Senhor, caminhos maus, e guia-me pelos caminhos eternos. Nós deveríamos nos imbuir desse sentimento, dessa oração, ao entrarmos aqui, ao nos dirigirmos à igreja, ao subir a rampa. Senhor, me sonde, me conheça, vê se há em mim caminhos maus, me guie por caminhos eternos. Nós devíamos ouvir a orientação do salmista Davi, quando orou a Deus nesse belo poema, no Salmo 19, versículo 14. Senhor, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à tua presença. Eu não quero entrar aqui e cantar mecanicamente um hino que glorifica o teu nome, mas o meu coração não está apegado a isso. A minha mente está dispersa. Tem misericórdia de mim, Senhor. Que as palavras que saem da minha boca, tanto quanto o que motiva o meu coração, seja agradável à tua presença. É disso que trata o terceiro mandamento, a terceira cláusula da aliança. A quarta cláusula: lembra-te do dia de sábado para o santificar. O que isso significa? Este mandamento responde à pergunta: quando é que devemos prestar a Deus o culto que lhe é devido? O primeiro mandamento: quem deve ser adorado? Deus somente. O segundo mandamento: como ele deve ser adorado? Não através de imagens ou da imaginação humana, mas em espírito e em verdade. O terceiro mandamento: qual deve ser a nossa atitude ao adorá-lo? Uma atitude de santo temor e reverência na presença de Deus. Quando devemos adorá-lo? Né? No dia que ele estabeleceu como um dia, sendo o dia santo, para que nós paremos a vida e nos concentremos somente no nosso Deus. Mas esse mandamento, não vou responder agora a vocês, não vamos entrar nessa cláusula. Devemos cultuar a Deus no dia em que Ele separou e santificou para esse fim. Porque o texto diz que em 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o descanso do Senhor. Mas pelos contornos e complexidades atuais desse tema, por causa do adventismo e por causa de uma polêmica nos meios reformados, do dia do Senhor, nós vamos tratar noutra ocasião, vai nos pedir mais tempo. Mas eu queria que nós pudéssemos pensar sobre isso e trazer algumas aplicações práticas daquilo que nós vimos nas 3 primeiras cláusulas da aliança. Aqui conclusões e aqui aplicações práticas, chegamos diante do exposto. Primeiro, aprendemos que Deus, somente Deus, deve ter o primeiro lugar em nossas vidas, nos nossos planos, no nosso louvor. Somente Deus deve ter o primeiro lugar no uso do meu corpo, no usufruto das minhas possessões, dos meus talentos e, sobretudo, no culto que lhe ofereço em gratidão e reconhecimento por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele fez, por aquilo que Ele tem feito e por aquilo que Ele ainda fará nas nossas vidas. Essa é a primeira aplicação que nós concluímos e trazemos para a nossa vida. A segunda delas, aprendemos que devemos cultuar a Deus baseado em sua vontade revelada na palavra, não através de imagens ou da nossa criatividade ou imaginação. Deus revelou a maneira pela qual Ele quer ser adorado. Não há o que acrescentar, repito, não há o que inventar, não há o que incrementar, é só obedecer
e seguir o que Deus revelou. Assim, Ele se agradará do culto que nós prestamos a Ele. Em terceiro e último, a atitude com que nos aproximamos de Deus importa para Deus. Ele conhece o nosso coração. Ele se importa com as nossas motivações. Devemos saber diante de quem nós estamos quando estamos aqui. Ter consciência disso ao cultuarmos. Devemos nos preparar o nosso coração, preparar o nosso espírito para estar diante de Deus, para nos achegar a Deus. Devemos preparar a nossa família. Devemos preparar os nossos filhos, preparar os seus corações para se chegarem a Deus em culto. Mais uma vez, repito, não é só trazê-los, é prepará-los, é instruí-los, é ensiná-los a adorar a esse Deus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos faça refletir no nosso coração, que o Senhor nos corrija, que o Senhor nos faça viver uma vida e prestar um culto que seja agradável à sua presença.